Boa noite, pessoal. Estou gravando novamente o vídeo de ponto de equilíbrio que já outra turma viu, mas estou fazendo especialmente para vocês. Bom, o ponto de equilíbrio é um dos pontos básicos na área de engenharia. Por que é um dos pontos básicos? Porque o engenheiro normalmente ele aloca recursos, ou seja, ele pega, ele compra material, ou ele monta um prédio, ou ele faz um projeto, ou seja, ele aloca recursos para que possa ter que fazer uma construção. Então, a primeira coisa que o engenheiro tem que utilizar para conhecer a sua mercadoria, o que ele vai ganhar, ele precisa calcular o ponto de equilíbrio. É uma das áreas que está ligada entre a economia e é muito utilizado na administração, principalmente na gestão de empresas. E as construtoras usam muito o ponto de equilíbrio. Então, por isso eu resolvi retomar isso para vocês, especialmente, porque na área de vocês isso daí é extremamente importante conhecer. Bom, pessoal, o que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é um ponto onde que vocês já estudaram na teoria do lucro, aonde as receitas equivalem às despesas, ou seja, é um ponto de soma zero. Acima do ponto de equilíbrio é que eu vou ter algum ganho. Então vamos ver. Os gestores precisam usar uma ferramenta para tomar uma decisão. A ferramenta que eles usam, uma delas, ela veio da teoria do ponto de equilíbrio. Então, o ponto de equilíbrio ele reúne três ideias. Ele analisa o custo, o volume e o lucro que se pode obter num processo de planejamento. Então eu tenho receita total e lucro total e preço de venda que eu estou vendendo meu produto. A gente vai ver isso daí da seguinte forma. O ponto de equilíbrio também é chamado de break-even point. Ele é um nível de volume de venda que cubra os custos fixos ou um patamar onde acima a empresa tem que atuar para não ter prejuízo. Ele tem uma fórmula bastante simples. O ponto de equilíbrio é assim: eu pego o custo fixo, geralmente total, tudo que eu vou gastar de custo fixo, e divido por o que a gente chama margem de contribuição unitária, que é uma diferença entre o preço de venda unitário e o custo variável unitário. Na construção civil, vocês vão ver que o custo fixo ele é representado por tudo aquilo que você investe como instalação, como máquinas, como terreno que você comprou para construir a obra. Isso daí é fixo. Se pega o custo desse investimento e se divide pela margem de contribuição. Vamos ver de outra forma esse ponto de equilíbrio. Então, o custo fixo é aquele custo que não se altera durante o ano, não se altera durante um período, ele não se altera. O custo variável, ele começa do custo fixo e vai crescendo ao longo dos custos que nós vamos tendo. Vocês vão ver que na construção civil, o custo variável costuma crescer em duas fases, principalmente no acabamento. Eu faço a obra, depois da obra eu começo a tentar colocar de uma maneira que agrade mais o meu cliente. Então eu começo a gastar, a utilizar um piso melhor, a melhorar algumas coisas como vidro, a melhorar estruturas internas da empresa, eu tenho que melhorar essa estrutura. Então, aonde que vem esses meus gastos? Esses gastos são variáveis, a gente chama de variável. Geralmente é a matéria-prima, a mão de obra, a matéria-prima, a mão de obra que eu estou utilizando. Então, toda a matéria-prima, toda a mão de obra. Então, na matéria-prima eu tenho cimento, eu tenho pedra, eu tenho ferro, eu tenho cal, eu tenho toda uma estrutura que eu vou ter que utilizar, eu tenho toda uma mão de obra que vai trabalhar ali dentro da minha empresa, eu tenho uma luz que vai ter que estar funcionando, eu tenho água
que também vou ter que estar pagando, então isso daí é o meu custo variável. Se eu subir uma linha em 45 graus de receita desse custo, eu vou ter o que a gente chama a margem de lucro, quando ela cruzar os custos fixos e os custos variáveis. Vamos ver com primeiro um exemplo de uma pizzaria. Se eu quisesse montar em casa pizzas para vender, imagine a seguinte situação. Eu planilharia todos os custos fixos que eu teria e eu chegaria mais ou menos a R$ 9.000, entre aluguel, entre do local, entre os funcionários para montar as pizzas, entre toda a estrutura. Eu teria mais ou menos um custo fixo de 9.000. Agora eu calcularia quanto é para montar uma pizza. Desde a farinha, até o acabamento final, a caixa de pizza e a propaganda que eu estou fazendo e comissões que eu pago. Isso tudo é variável, então eu calculo esses custos e chegaria ao custo total de R$ 7 por pizza. Claro que se eu montasse uma pizzaria não teria só um sabor, eu teria vários, então eu teria vários, fazer esse cálculo para diversos, mudaria o custo variável para cada sabor. Eu pegaria esse custo variável por pizza de R$ 7, pegaria os 9.000 e verificaria no mercado um preço de venda. Eu coloquei um preço aleatório, vamos dizer que a minha pizza eu quisesse vender a R$ 22, menos os 7 eu teria R$ 15. Então eu teria que vender 600 pizzas para cobrir os custos. Veja um outro exemplo. Nesse outro exemplo, a gente vai trabalhar com metro cúbico de madeira. Preste atenção. Se eu tivesse que vender uma madeira serrada em metros cúbicos para exportação, por exemplo, para os Estados Unidos, eu teria um preço de venda de R$ 180. Vamos dizer que o metro cúbico de madeira custasse 180. Eu teria um custo variável de R$ 95 e um custo fixo total de 17.000. Se eu quisesse ganhar um lucro de 25% sobre o ponto de equilíbrio, aplicaria simplesmente na fórmula. 180 menos 95 é a margem de contribuição unitária, os 17.000 dividido por esse cálculo, essa diferença, que dá R$ 85, e eu teria 200 metros cúbicos. Ou seja, vendendo 200 metros cúbicos, eu pago todos os meus custos, os fixos e os variáveis, e não ganho nada, é zero. Agora, quanto que eu ganharia se eu quisesse ver aquela linha do lucro? Eu pegaria os 200, multiplicaria pelo preço de venda, que é os 180, pegaria a minha receita bruta, então eu teria de 36.000, e pegaria 25% dele. Assim eu ganharia mais ou menos 45.000, com lucro de 9.